Bom dia, queridos. Estamos recomeçando e deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Nós estamos com uma internet muito ruim, dificuldade enorme, portanto, eu não vou interromper a transmissão de novo. Se ficar ruim, dê-nos uma desculpa, já oramos, mas seja feita à vontade e a permissão do Pai. Bem, hoje iniciamos Romanos capítulo 9. Nem todo cristão é de Cristo. É o título que eu estou colocando para auxiliar a memorização e a ajuda. O texto vai falar sobre isso. Romanos 9, de 1 a 8. Hoje é um domingo especial. Por quê? Porque todo domingo é dia do Senhor. É um dia especial. Todo domingo é dia do Senhor. Apenas isso, nada mais que isso. Romanos 9, versículo 1 a 8. Eu vou ler o texto. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou estar lendo na nova versão internacional. NVI. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 9, 1 a 8. Versículo 2. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e de minha raça. O povo de Israel, deles é a adoração, é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Versículo 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Vamos então na aplicação expositiva. Eu estava pesquisando e se nós achamos o capítulo 7 muito difícil e complicado de entender, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O capítulo 9, 10 e 11 são os mais difíceis de toda a Bíblia. Os mais profundos teólogos afirmam serem os capítulos 9, 10 e 11 os mais difíceis de toda a palavra, pois trata-se de soberania de Deus. E isso esmaga por completo o ser humano. Aniquila a nossa presunção e abate o nosso orgulho. Nos põe no nosso merecido lugar, ou seja, como a Bíblia diz, estrado dos pés de Deus. Somos o tapete e Deus passa por cima. A gente pode separar e todas as análises vão dar no mesmo ponto, portanto os pastores vão falar sempre coisas similares, mudando os termos. O capítulo 9 vai tratar de eleição. Deus elege o seu povo. Capítulo 10 vai tratar de rejeição. Deus rejeita o povo quando peca e permanece no pecado. E o capítulo 11 vai tratar da restauração. Dito isto, vamos então para a exposição aplicativa do texto. Versículo 1 do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Paulo está preocupado e diz, olha, eu não estou mentindo, porque o que ele está falando é muito duro, muito difícil de ser entendido. Eu não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, ou seja, o Deus Trino é testemunha de que falo a verdade e vivo o que estou falando. Versículo 2. Tenho grande tristeza. Paulo estava passando por uma tristeza profunda, enorme, quase que indescritível e difícil de entendermos nesse momento. E ele vai dizer, tristeza constante e angústia no meu coração. Por quê? Os patrícios de Paulo, ou seja, os judeus, os israelitas, o mesmo povo que nasceu no mesmo país onde Paulo nasceu, estavam mergulhados numa incredulidade. E aí vamos começar a entender o título que dei à live de hoje, a mensagem de hoje. Nem todo cristão é de Cristo, como nem todo judeu, nem todo israelita era o filho da promessa, embora tivessem todas as características e as qualidades e as bênçãos que o texto vai nos descrever. Portanto, eu vou analisar o versículo 1 ao 5 juntos e depois o 6 ao
8. 5 versículos primeiros e 3 derradeiros. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Paulo deseja ser amaldiçoado, e a palavra aí em grego é anátema. Eu desejaria ser pecado. Paulo era pecador. O que ele está dizendo é separado de Cristo. Ou seja, eu desejaria, e isso é impossível, eu desejaria até não ser salvo, não ir para a glória, e ir para o inferno, desde que os meus patrícios fossem salvos, desde que eles não vivessem na incredulidade, desde que eles fossem cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, ele reflete a imagem de Cristo. Ele não vive numa indumentária, numa roupagem cristã. Ele não vai à igreja com a Bíblia debaixo do braço somente. Ele vive isso. Paulo estava incomodado porque os patrícios, os israelitas, os judeus da época dele não viviam a palavra. Um aqui, outro ali. Em via de regra, eles não viviam a palavra. Então Paulo diz, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo, o que é impossível. Lembremos-nos da mensagem do domingo próximo passado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será nudez, fome, aflição, angústia, perseguição, espada? Nada nos separa. Portanto, esse desejo de Paulo, que no grego se identifica muito bem, algo profundo, não foi atendido, não foi concretizado, porque absolutamente nada nos separa do amor de Cristo. Paulo está dizendo aqui que se fosse possível ele ser separado para que o povo de Israel, os patrícios deles, conterrâneos, fossem salvos, vivessem na palavra. O que tinha de judeu, de israelita na época de Paulo, isso se dá até hoje, e não é diferente em todos os países, vivendo um cristianismo falso. Um dos primeiros nomes atribuídos, segundo ou terceiro, aos seguidores de Cristo foi cristãos. Eles refletiam a imagem de Jesus. Estamos refletindo essa imagem hoje? Eles não refletiam essa imagem. Viviam num mundo de aparência. E Paulo vai se entristecer profundamente com isso. E pastores e líderes hoje que são verdadeiramente servos de Deus se entristecem porque as igrejas hoje caminham num segmento que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo. Ou seja, ele prefere ir para o inferno a ver os patrícios dele, os israelitas, serem perdidos. Por amor de meus irmãos, os da minha raça. Então, não tem dúvida, no original, e a NVI traduz muito bem essa parte, aliás, toda a parte, de que Paulo está falando do judeu, da raça israelita. Vejamos o que Paulo diz em Filipenses, eu separei esses dois versículos, capítulo 1, versículo 23 e 24. Isso nos vai entender e confirmar o que Paulo estava vivendo. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Quem não deseja? De morrer e estar com Cristo. Quando você fala isso, talvez 8 em cada 10 cristãos diz, não queria morrer agora não. Hoje já não. Eu quero viver. Você não está entendendo que viver com Cristo é infinitamente melhor. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor, Paulo confirma isso. Contudo, versículo 24, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, ou seja, na carne, que eu permaneça vivo. Isso reforça o que Paulo está falando em Romanos 9, de 1 a 8, e na sequência do capítulo, mas hoje vamos ver apenas esses 8 versículos. Paulo está dizendo aqui, eu tenho que viver no meio de vocês para que vocês vejam o que é viver em Cristo. E o povo não vivia. O versículo 4 diz assim, o povo de Israel, olha o que eles tinham. O povo de Israel, patriarcas. Eles tinham os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deles é a adoção de filhos. Paulo começa, o povo de Israel tem um ponto aí, uma pausa. No grego também tem essa interrupção. O povo de Israel. Agora ele vai falar do povo de Israel. Eles viviam do que ganharam, mas não viviam o que ganharam. O povo de Israel, ponto. Patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó.
Deles é a adoção de filhos. Nação escolhida. Entre todos os países do mundo, Jesus nasceu em Israel. Jesus era judeu. A nacionalidade de Jesus, humanamente falando, era judaica e israelita. Não era brasileiro, português, americano ou alemão. E eles tinham orgulho disso. Nação escolhida. Deles é a glória divina, a manifestação ou as manifestações. Exemplo, a sarça ardente. O único povo que viu isso, a sarça ardia e não se consumia. A abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia. Manifestações, teofanias de Deus no meio do povo. As alianças. A aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a aliança da graça em Cristo Jesus. Deles, do povo de Israel, eram as alianças, eles sabiam disso. A concessão da lei, o decálogo e todas as demais ordenanças, os 10 mandamentos, que hoje muito país do mundo, uma quantidade muito grande, utiliza como base, embora não vivam mais, os 10 mandamentos, as leis. Deles era isso. A adoração do templo, eles tinham Jerusalém, o templo de Jerusalém, feito com o propósito de se invocar o nome de Deus ali naquele lugar. E as promessas, o Messias, Jesus nasce para cumprir a promessa, o Salvador nascerá entre vocês, será um de vocês, no sentido de nacionalidade, a vida eterna, todas essas promessas faziam do judeu viver infatuado, posudo. Olha, nós temos tudo isso. Ninguém, por isso que eles menosprezavam o grego, qualquer outra nacionalidade que não fosse judaica. Por isso que quando Paulo chega com uma comitiva, ele vê Pedro levantar rapidamente e voltar a sentar com os judeus. Pedro estava sentado com os gentios, e aí Pedro não querendo conflitar e não vivendo profundamente a palavra, e Paulo chama a atenção de Pedro com veemência. Ou seja, na ausência dos judeus, Pedro até sentava com os gentios. Na presença de judeus, Pedro já não senta com os gentios. O cristão é cristão em todo o tempo. Então, olha a preciosidade do versículo 4. Versículo 5. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Paulo vai repetir mais uma vez. E a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo. A linhagem humana de Cristo. A partir de Abraão, Isaque e Jacó, você vai traçar uma linha hereditária, uma linhagem de homem para homem. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e você chega a Jesus. Deles é isso. E Paulo diz que é Deus acima de tudo. E aí eu vou fazer uma pausazinha para dizer, Jesus nasceu judeu. E o texto diz que Jesus é Deus e Ele é acima de tudo. Eu e o Pai somos um. Isso derruba a crendice da testemunha de Jeová, que negam a divindade de Jesus e negam ser Jesus o único Filho de Deus, igual em poder, em consistência, igual em tudo. Não existe uma hierarquia Pai, Filho e Espírito. É Pai, Filho e Espírito, Deus Trino. Nós só não entendemos isso em profundidade, que não nos foi ainda revelado e nem sabemos se será revelado, se temos condição de entender isso, a menos que Deus queira e dê. Bendito para sempre. Amém. Portanto, a alegação do testemunho de Jeová cai por terra. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Depois disso tudo, os judeus viviam afastados, viviam na lei, presos a umas leis que já estavam sendo caducadas. E Paulo vai apresentar a graça. Não é muito incomum, aliás, é completamente comum entre os teólogos, a concordância de que Paulo era mal visto. Por isso que a carta de Romanos visa, entre outras coisas, mostrar quem era Paulo para a igreja de Roma. Paulo era tido como um cara subversivo, tinha tudo para ser o maior entre os maiores dos judeus. Tamanho era o conhecimento. E Paulo agora recebe o chamado de Deus na visão dele, porque Paulo já nasce salvo. E isso nós temos que entender
convitezinho, a musiquinha bonitinha no culto, nada disso tem base bíblica. Eu não estou dizendo que é um erro, mas nem nada disso tem base bíblica. Deus nos salva antes de nascermos. A Bíblia diz isso, Efésios 1, 3, 4 e 5. E toda a Bíblia confirma isso. Tristeza de Paulo, pois o povo judeu, tendo tudo isso, se mantinha rebelde para com Jesus Cristo. Não viviam a palavra, viviam na caducidade da lei, viviam presos num arcabouço de regras que não era a vida verdadeira, profunda, eficaz, profíncua de quem serve a Deus. Por isso que Paulo, de perseguidor, vira a perseguido. As primeiras perseguições foram impostas na vida de Paulo por judeus, patrícios dele. O amor de Paulo por eles era tão grande que Paulo até deseja ser pecado, ou seja, separar-se de Cristo, o que é impossível, para que eles sejam salvos. E aí, o que o judeu cria era: nascemos em Israel, estamos garantidos, Deus é só nosso. Você já ouviu isso, né? Deus é brasileiro. Que idiotice! O judeu vivia isso. Ah, somos abençoados, somos os melhores do mundo. Sim, eles eram um povo escolhido. Mas a Bíblia diz: vim para os meus e os meus não quiseram. A Bíblia não isenta a nossa culpa do erro. Pecamos porque queremos continuar vivendo uma vida de pecado. E se vivemos em pecado numa constância, nunca fomos salvos. Confundimos isso com ir à igreja, devolver o dízimo. E no Novo Testamento isso é opcional. Ainda farei uma live sobre isso. E os pastores procuram não falar isso para que a maioria erradamente pare de devolver o dízimo. E se você é cristão, você vai continuar devolvendo. Só que numa visão neotestamentária e não numa visão veterotestamentária. Portanto, Paulo falava verdades nua e crua. E isso incomodava os judeus porque viviam numa mazela, numa acomodação, ninguém mexe conosco, somos os santarrões. E Paulo vem pregar a graça de Cristo derramada sobre os eleitos. E isso incomoda o judeu. Tendo dito isso, nessa análise primeira dos 5 versículos, e eu vou voltar de maneira muito superficial a eles, a gente vai para a segunda parte, que é do 6 a 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo vai dizer: olha, não pense que a palavra de Deus falhou, ele promete salvar e não salvou. Não é isso. Porque os judeus já estavam alegando isso aí, irmão. Então, se é isso tudo, se temos tudo isso e nada disso vale, não é o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que eles não viviam a palavra. E Paulo vai explicar isso. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Mas que confusão! É como se alguém dissesse assim: nem todo brasileiro é brasileiro. Você sabe que isso é fácil de explicar? Nem todo brasileiro é brasileiro, porque no mundo inteiro, e o que manda não é o papel, é a genética, quem nasce no Brasil tem o papel da naturalidade, nasceu no Brasil, mas a genética é do papai. Se o papai veio de fora, a sua verdadeira nationality, a sua nacionalidade não é brasileira. Está aí os nomes de pessoas que carregam nomes de origem, embora no Brasil não se venda isso, se carrega uma origem que vem de fora. E filho de peixe é peixe, não é cão. Filho de gato é gato, não é leão. Portanto, Paulo aqui parece complicar, mas ele explica. Nem todos os descendentes de Israel são israelitas. A promessa foi feita aos descendentes espirituais de Abraão e não aos seus descendentes físicos. Paulo não está falando nem a Bíblia, e Paulo está falando da Bíblia. Ele escreveu o que Deus revelou a ele. Paulo está falando dos descendentes físicos, de uma nação específica. Paulo está falando dos descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Os descendentes da promessa. Esses é que foram salvos. Por que eu coloquei foram? Porque todos já foram salvos, os salvos e eleitos lá na eternidade. Nós vamos descobrindo à medida que os dias vão passando. No início da vida, ninguém tinha ideia que um dos ladrões era escolhido e o outro não. Pare com essa mazela, esse sermão do inferno que não tem base bíblica de dizer que um ladrão aceitou Jesus e o outro não. Um ladrão foi tocado pelo Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Deus o convence. Portanto, não sou eu que quero, é Deus que me quer.
Deus toca em um e não toca no outro. E aí no final da vida um diz, depois de falar mal de Cristo, os dois falaram mal de Cristo ali na cruz, um diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro não disse nada, porque Deus não o tocou. Mas o outro é culpado por querer, gostar e viver uma vida de pecado. Você já vai entender isso quando eu estiver fazendo uma aplicação mais profunda e mostrar como vivem as igrejas no mundo hoje, mais precisamente no Brasil, o país que vivemos. Uma observação: não exclui a responsabilidade humana. Eu sou responsável pelos pecados que eu cometo. Quando eu rejeito a palavra, quando eu gosto da inclinação para as coisas do mundo, para as paixões da carne. Gostamos, são boas. Que bom eu pertencer a uma igreja que domingo de manhã fecha porque está numa região chamada oceânica, uma região num balneário e todo mundo vai para a praia. O domingo é dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, quarto mandamento, não pode ser quebrado. O próprio Deus, onisciente, onipotente, onipresente, majestoso, infindável, insondável, intransponível, sem fim, imutável, abre mão do que ele estava fazendo, ele para no sétimo dia, que era o sábado. E o sábado não é traduzido como, sétimo dia não é traduzido como sábado. O Sheba, o Sabá, é dia de descanso. Deus guarda um dia para descansar e atribuir e requerer a ele todo o louvor. Hoje para nós esse dia é o domingo, porque Jesus ressuscita para nos dar a vida eterna no domingo. O primeiro dia da semana, porque segunda é o segundo, e terça é o terceiro, quarta-feira é o quarto, entendeu? Então, a guarda do domingo é uma ordenança. Eu louvo Deus de manhã, de tarde e à noite, ou louvo de manhã e à noite e descanso o corpo, não faço coisas que não têm a ver com louvor a Deus. Mas quando somos teimosos em rejeitar a palavra de Deus e dizer, o meu pastor não prega assim, a minha denominação não entende assim, fechamos a Bíblia não é mais a principal palavra. Quando você confronta, com todo respeito vou dizer isso, um católico apostólico romano sobre a adoração de ídolos, ele diz, mas nós seguimos a Bíblia e as encíclicas papais. O Papa, se não for salvo por Deus, vai para o inferno. Maria, mãe de Jesus, humana, que gestou Jesus, mas nunca gerou ele, porque mulher não gera, é o homem, e José não gerou Jesus, Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Maria precisou de Jesus, o Filho, para ser salva. Jesus diz, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Way, true life. Não tem outro caminho, outra verdade, outra vida. Portanto, não podemos fazer escala. Ah, mas eu não entendo assim, tão bonitinho, a imagem pendurada na parede, eu não estou adorando. Não façam para vocês imagem de escultura, que vocês vão se assemelhar a elas. Não veem, não falam, não ouvem, não andam, não têm poder nenhum. Quando vivemos uma vida de pecado, começamos a não mais viver a palavra. Paulo identifica isso e se entristece profundamente, porque ele vê os patrícios dele, os judeus, os conterrâneos, vivendo de lembranças. Tudo isso foi dado a eles. Mas eles não viviam tudo isso. Lembrando apenas o versículo 4. O povo de Israel tinha os patriarcas, era uma nação escolhida, tinham as manifestações, a sarça, as teofanias, o fogo, a nuvem de dia e de noite. Eles tinham as alianças adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica e depois messiânica, a aliança em Cristo. Deles era o decálogo, os 10 mandamentos e as demais ordenanças, a adoração no templo de Jerusalém, as promessas, a vinda do Messias. E de que adianta isso tudo se eu não vivo a palavra? Se eu entendo que ser um crente hoje é ir à igreja no domingo quando eu vou, ou num dia da semana, ponho a Bíblia debaixo do braço ou dentro de um alforje, de uma bolsa, mas não vivo a palavra. Se hoje o frequentar a igreja é menor em número, porque estamos preocupados com a heresia do dia do papai. Deixa eu dizer uma coisa, se a sua igreja hoje, se o seu pastor, se a sua liderança
parem, interrompem o culto, ou dentro do culto homenageiam o pai. O culto foi tudo menos um culto a Deus, foi uma manifestação para o inferno. Culto a Deus é somente para Deus, não tem culto da mamãe, culto do papai, culto do bebê, o culto é para Deus. Uma homenagem ao pai eu faço depois do culto, nunca no templo. O culto é somente para Deus. Verdades como essa fazem e criam perseguição. Por isso que Paulo era perseguido. Paulo vai trazer verdades que confrontam o cristianismo da época, que era roto, opaco, vazio, não refletia a imagem de Cristo. Não eram dignos de usar o nome de cristãos, mas eram a maioria. Portanto, hoje os filhos da promessa são, na sua grande maioria, gentios. Ou seja, pessoas não judaicas, embora Deus continue salvando os judeus. E quando eu digo salvando, no presente, é quando a gente vê que Deus já os salvou. Então hoje é uma mistura de judeus com alemães, portugueses, franceses, gregos, espartanos, enfim. Desculpe, espartano é grego. Portanto, é toda uma mistura. Mas hoje nós somos os filhos de Abraão, porque filhos da promessa. E Paulo vai dizer, não são vocês que herdaram tudo isso e não vivem na palavra. Por isso, nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Por quê? Tinham tudo, todas essas coisas, mas não viviam a palavra. É impressionante. Agora, filhos da promessa. E eu vou repetir o tema de hoje. Nem todo cristão é de Cristo. Eu não estou fugindo do texto. É extremamente aplicativo. Como nem todo cristão é de Cristo? Porque os judeus tinham tudo isso e não viviam a palavra. Estavam indo para o inferno. E Paulo preferia que fosse o contrário. Olha, eu vou para o inferno e vocês são salvos. Ou seja, embora isso não seja possível, Paulo chegou a desejar isso. O verbo em grego nos mostra isso, e bem traduzido em português. Paulo amava o seu povo, mas o povo era responsável pelos próprios pecados, e o povo vivia em pecado. Então, hoje, nem todo cristão é de Cristo. Por quê? Temos a igreja, temos a Bíblia, temos o culto, mas não temos Deus. Que isso, pastor? Não temos Deus? Deixa eu comentar sobre isso. Como é um culto hoje? O culto hoje talvez encerre mais cedo ou pare para as criancinhas inocentes, porque não sabem direito o que estão fazendo, mas já pecam. Nasceram em pecado e já pecam. Vão para a frente da igreja para homenagear o papai. O culto teocêntrico é deixado de lado e o culto antropocêntrico entra no lugar. O culto ao homem. Quando é dia das mães, pior. Ontem eu fui no centro da cidade e não consegui andar. Gente a balde. Depois meu sogro me lembrou que é a véspera do dia do pai. Hoje não é dia do pai. Dia do pai e da mãe são todos os dias do ano. Hoje é o dia do Senhor. Eu louvo a Deus todos os dias do ano, todos os dias da semana, do mês. Mas hoje eu me dedico completa e totalmente a Deus. Não faço mais nada. Então, por quê? Temos igreja, temos Bíblia, temos culto, mas ensinamos coisas que não são da palavra. Na vida, fazemos coisas, eu vou repetir de novo, e isso não é uma indireta, é uma indireta a todos, sem exceção, do planeta inteiro. Vamos olhar os WhatsApps e os Facebooks, os Instagrams, quando é de um cristão, e aí, olhe bem, nem todo cristão é de Cristo, quando é de um cristão, tem um versículo, vez ou outra, ou no início, e somente não há nada de errado, já falei isso, você sair, passear, mas isso tem que ser o mínimo. Não pregamos, as palavras pregadas no domingo por diversos pastores não são perpetuadas durante a semana. Os crentes hoje saem mais cedo do culto. Dia das Mães, que há uma idolatria à mãe, o Brasil é um país mariolátrico, culto a Maria, vem disso, a mamãe está sempre certa. Num caso de briga, o pai está sempre errado e a mãe está sempre certa. Em qualquer que seja a questão. Embora muitas vezes o pai seja o errado. Qualquer que seja a questão, não estou especificando nada, mas há uma idolatria. Por isso que o Dia das Mães é deste tamanho, o Dia dos Pais é deste. Embora venha aumentando a idolatria para o papai também.
E aí, algumas irmãs não vão ao culto ou saem mais cedo. O pastor diminui a escola dominical, encurta o sermão, porque as mães têm que ir para casa. Os filhos não vão no culto, vão para a casa da mamãe, seja onde for. Não vemos esse fervor todos os domingos para com Cristo. E hoje criou-se uma mazela que já vem, não é tão nova. Eu sou cristão e está em casa. Cristo em casa, né? Aquela ideia do inferno. Não tem Cristo em casa, ou seja, um cultinho. Estamos agora com transmissões por causa da dificuldade da pandemia. A maioria das igrejas já voltou e nós, em específico, não estamos ainda num local porque não temos um local específico. Ore por isso. Estamos plantando uma igreja fiel à palavra e ainda não temos um local específico para estarmos louvando. Deus permitiu isso, Ele tem um propósito. Então, logo tenhamos, vamos estar reunidos, louvando a Deus, e o número há de crescer de pessoas que querem a palavra, nada mais que isso, que não vibram porque tem um pastor, vibram porque tem Cristo como Senhor. É disso que o texto está falando. Políticos que vão para os púlpitos das igrejas concordados com os pastores, para falar de política. O cristão não é apolítico. Mas ele não usa o tempo e o horário do culto jamais para convencer membros a votarem neste ou naquele candidato. O cristão é um cristão acima de tudo. Por isso que hoje Paulo estaria sentindo o mesmo que eu sinto. E que outros pastores verdadeiramente servos de Deus sentem. A igreja, de modo geral, não estou especificando nada, não vivem. Há igrejas que fazem festas juninas. Há igrejas que mudam o nome. Olha, uma festa gospel, um arraial gospel. A festa junina tem uma origem pagã. Se adora um personagem que não é bíblico. Que dificuldade é essa? O culto a Deus é um culto simples. A Bíblia chega a dar a definição culto quando tiverem 2 ou 3 reunidos. A Bíblia não está fazendo uma apologia, um número pequeno. A Bíblia está falando que onde tiver 2 ou 3 reunidos verdadeiramente, sem se preocupar se Deus vai fazer milagre ou não, e tem gente que diz que o culto que não tem milagre não é de Deus, sem se preocupar com nada, a não ser adorar a Deus, orar, cantar e ouvir uma boa mensagem bíblica, num texto lido e examinado de forma exegética, uma boa hermenêutica. Tem crente que nem sabe o que é isso. E é professor, é presbítero, é diácono e é pastor. Assim caminham as nossas igrejas. Você quer mais uma? Se distribui nas escolas dominicais bombom para comemorar a Páscoa. A lembrança que a Páscoa me traz, e a Páscoa citada na Bíblia, é de sofrimento. E aí o diabo trocou o sofrimento pela doçura do chocolate e o crente embarcou nessa. Que maravilha! E aí você entrevista, a pessoa não vai à igreja 1 ano, 2, 20, 15 e diz que é crente. Aí eu sou crente, eu temo a Deus. Quem teme a Deus vive uma vida regrada na palavra. Quem teme a Deus é um bom pai, uma boa mãe, um bom servo, um bom cristão, um bom filho, porque vive a palavra, todo dia faz um culto a Deus, todo dia ele lê a Bíblia, ele acha tempo para isso, ele quer, a alegria maior dele é viver em Cristo e para Cristo. Paulo prossegue dizendo, nem por serem descendentes de Abraão, são todos, passaram todos a ser filhos de Abraão. São descendentes de Abraão, são israelitas, mas não passaram a ser filhos da promessa. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Você já parou para pensar? Vamos ver aqui, a Bíblia fala de Isaac. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. E filhos de Abraão, então inclui Jacó. Quem eram Isaac e Jacó? Além da primogenitura que a Bíblia descreve de maneira muito boa, diz que o primeiro, o mais velho, era abençoado. Os outros irmãos ficavam olhando. Isaac não era o primogênito. O primogênito de Abraão, por desobediência ao que Deus falou, e ele se une a Agar, a pedido da sua esposa, Sara. E aí ele tem um filho chamado Ismael. Ismael não é filho da promessa, ele é o primogênito. Deus escolhe Isaac. Você quer mais, meu irmão? Jacó não era o primogênito, Esaú o era. E Esaú não vive a palavra,
não segue as ordenanças de Deus, não tem o coração voltado para Deus. Esaú é culpado do seu próprio pecado, como todos nós. A responsabilidade do homem, conquanto a irresponsabilidade a não seguir as ordenanças bíblicas, está presente em todos nós. Somos culpados por isso. Deus não é culpado. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus salva uns e não salva outros. Nós somos culpados por queremos ficar. Quantas pessoas vão ouvir essa mensagem que é bíblica, é fiel, é verdadeira, e vão dizer, eu tenho que mudar. E outros vão dizer, não concordo com isso, porque o meu pastor, a minha denominação, o meu vovô, vovó, meu tio, minha tia, o meu marido, a minha esposa, não vivem isso. E aí continua a igreja sendo um lugarzinho agradável, social, de festinhas, de muito bolo, de pouca oração ou nenhuma, de pouca palavra. Igreja que louva a Deus e à espera de milagres e não à espera de mudança de caráter, para mim deveria fechar a porta. O verdadeiro cristão muda o caráter. Ele diz, eu errei no passado, eu não vou errar mais hoje, eu vou ter uma vida santa, regrada na palavra. Se isso não mexer com você, você não é filho da promessa. Isso é o que a Bíblia diz em Romanos 9, de 1 a 8. Jacó era o segundo. Deus não escolhe Esaú, que prefere um prato de lentilhas do que a vida íntima com Deus, a eterna. E Deus não escolhe Jacó porque Esaú não quis. Deus escolhe Jacó desde a eternidade, mas Esaú é culpado por gostar do erro, quanto cristão continua no pecado porque gosta. Quando eu fiz no meu blog uma alusão num artigo, para mais de 200, você encontra lá um artigo sobre Arraiá Gospel. Mais de 40 pessoas de uma única igreja saindo e hoje evitam falar comigo, porque a igreja onde eles frequentam faz Arraiá Gospel. Já estão na 16ª, 17ª edição. Estão como os judeus da época de Paulo. Tinham os patriarcas, as alianças, tinham as manifestações, o templo de Israel, as promessas, mas não viviam a palavra. Paulo se entristece por isso, eu me entristeço por isso. De ver filhos espirituais meus hoje andando no pecado, num cristianismo opaco que não é o bíblico, mas é o cristianismo que o pastor deles prega. Versículo, repetir o 7 para irmos para o outro. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Isaac e Jacó são os segundos de Ismael e Esaú. Versículo 8 e último. Noutras palavras, ou seja, Paulo vai dizer, vou explicar de outro modo. Não são os filhos naturais que são os filhos de Deus. Não são os judeus. O povo eleito não são todos. Em momento nenhum da Bíblia, a Bíblia diz que Deus vai salvar todo o Israel, toda a nação judaica. Não diz isso. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Quem são os filhos da promessa? Os gentios, nós. Agora aí abre outra lacuna, que não está escrita na Bíblia, mas está inserida. É só você pesquisar. Nem todo cristão é de Cristo. Porque hoje as igrejas estão cheias. Quando você não tem um culto verdadeiro, você cria moda. Agora a moda é pintar o templo de preto. Um jogo de luz. Jovens e adultos que precisam disso para continuar indo. Lembre-se das palavras de Lutero. Faça um pacto, um acordo, eu não lembro mais a expressão exata de que Lutero falou, com Deus. Eu não preciso mais de milagres, porque o milagre maior Deus já havia feito, salvado Lutero, um pulha, um safado, e transformado ele num salvo. O mesmo Deus fez comigo. Nós éramos completamente depravados, separados de Deus, e Deus nos chama por amor a Ele mesmo. Ele demonstra e derrama graça. É essa graça transmitida por Paulo que vai criar tanta discórdia e perseguição. Tentaram matar Paulo várias vezes. A própria igreja. Veja o que a igreja fez com Estevão. Quando acabou o culto e ele fez uma narrativa e diz, vocês mataram Cristo. Eles levam Estevão para fora e matam o diácono Estevão. Quem fala a verdade não é bem visto no meio do povo de Deus, porque não são de Deus. São apenas igrejas. São apenas sociedades, são apenas um aglomerado. Hoje há tanta descrendice da parte do povo que carrega a Bíblia e vai para os cultos, que já tentam dizer que a música secular, que é uma paródia sem pera nem beira, chamada Tirei o Pau no Gato, pode ser cantada dentro de um culto e todo mundo bate palma e diz amém. Que evangelho é esse?
Estamos brincando com Deus. E quando Deus me salvou e me escolheu, Ele o fez para eu pregar a palavra dEle, independente de filiação. Portanto, eu não tenho compromisso com homem nenhum, com ser humano nenhum, nem comigo mesmo. O meu compromisso tem que ser somente com a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, com muitas dores e dificuldade, plantamos uma igreja fiel à palavra. E aí a maioria não gosta, porque tem que cortar uma porção de coisas. Paulo não conseguiu nada com o povo da época, a nível numérico, quantitativo, porque o pessoal gostava de viver as ordenanças de forma periférica. Hoje o cristão vive um evangelho periférico. Todos pecamos, mas quando você diz, Senhor, pequei, muda a minha vida, eu quero a tua palavra, você muda de vida. Você começa a vibrar com a véspera do domingo, que é o sábado. Você fica empolvorosa com o domingo. Você não tem prazer para ver nada, jogo de futebol, programa humorístico, nada. O domingo é dia do Senhor. Pastor, você sempre fala isso, porque vocês continuam fazendo isso. Meu irmão, minha irmã, a intenção dessa live é adorar e glorificar a Deus e pregar na íntegra os 8 versículos, porque próximo domingo, Deus permitindo, vamos para o nome aí adiante, no capítulo 9. Jamais fazer uma live para que você goste. Vamos louvar a Deus de forma viva e verdadeira. Vamos sim homenagear nosso pai, nossa mãe durante o ano inteiro, não somente hoje. Não vamos trocar a ida aos cultos presencial por ir ao papai e à mamãe. Mas vamos honrar o pai e a mãe obedecendo, ouvindo, cuidando, principalmente quando eles envelhecerem. E eu citei isso numa live que fala que homem é homem, mulher é mulher, contra essa falácia da Natura e da Tami, que nunca deixou de ser mulher e é homem. Eu citei isso. Não abandone seu pai e sua mãe quando ele começar até alguns a exalar um cheiro desagradável por causa do avanço da idade. Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para o ser humano, ela é para ser seguida. E se o seguir a Bíblia de forma fiel e eficaz nos causar perseguição, aprisionamento e até morte, bendito seja o nosso Deus. Não somos merecedores de sofrer por Cristo, mas vibramos se nos for permitido sofrer por Cristo. Porque importa é que Deus cresça e que eu e você diminuamos. Deus abençoe a tua vida. Deus te dê hoje, do primeiro dia da semana, e no decorrer da semana, uma vida de bênçãos. Que você compartilhe essa mensagem para que o nome de Deus, de forma verdadeira, como outras mensagens de outros lugares, possam abarcar e chegar até pessoas e que elas mudem de vida, mudem as suas atitudes e passem a ser verdadeiros cristãos, passem a viver de uma forma que a gente identifique, são filhos da promessa. E não simplesmente judeus, como Paulo via na época, ou hoje simplesmente cristãos porque vão ao culto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma internet potente que não crie imagens e interrupções. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos a Tua palavra com compromisso somente com a palavra. Permita, Senhor, que os Teus, os filhos da promessa, ao ouvirem essa palavra, se desarraiguem, se desvinculem de crendices, de falácias, de mentiras, mas que vivam a Tua palavra viva e verdadeiramente. Que possamos, Senhor, viver como filhos da promessa, para a honra e glória do Teu nome, por Jesus Teu Filho. Amém. Deus te abençoe.